Bom dia, amigos e amigas que me seguem aqui no canal do YouTube. Eu sou Levi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, administrador de empresa, radialista, escritor e general manager de futebol. É por isso que eu falo sobre futebol. Qualquer dúvida? Um pouquinho do meu trabalho no futebol e pelo futebol está no blog Bureau Sportif Lafetá. E vamos conversar, nós mineiros principalmente, nós atleticanos principalmente, vamos conversar de olho dentro do olho. Vamos. O que se fala aí depois da derrota para o Corinthians é que o Cudê deu um prejuízo enorme às contas bancárias do Atlético Mineiro. Vamos resolver os nossos problemas dentro de casa. E não é porque eu sou simpatizante do Atlético Mineiro que eu vou deixar de ser jornalista independente. E não estou aqui para fazer promoção para ser contratado pela Itatiaia ou pela CNN. Aqui eu trabalho honrando a minha profissão de jornalista. E quem não gostar da verdade, simplesmente é só trocar de canal, não tem problema nenhum. Então vamos dizer, sabe quais são as dívidas dos clubes hoje? Hoje, é só acessar o Google, que está lá para nos informar. O Atlético Mineiro tem uma dívida de 1.571 bilhões de reais. Não é verdade que são 2 bilhões de reais, como estão anunciando aí todas as noites no programa de 6 às 7 da noite. O Cruzeiro tem uma dívida de 1 bilhão e 53 milhões de reais. O Corinthians, 910 milhões de reais. O Palmeiras, o famoso Palmeiras, o Palmeiras da Leila Pereira, a terceira maior fortuna do país, deve 875 milhões de reais. O Internacional, 865 milhões de reais. O Botafogo, 729 milhões de reais. O Fluminense, 677 milhões de reais. O Vasco da Gama, 664 milhões de reais. Sabe quanto deve o Chelsea? O Chelsea da Inglaterra? 1 bilhão 400 milhões de euros. O Barcelona, 1 bilhão 350 milhões de euros. E o Real Madrid, famoso Real Madrid, 901 milhões de euros. E os treinadores permanecem? Todos permanecem lá na Europa. Aí eu pergunto, essa dívida de 1 bilhão 571 milhões de reais, ela aconteceu quando? E quem era o treinador na época? Os treinadores. E por que ainda não se tomou uma providência contra aquelas pessoas que foram simplesmente, vamos dizer assim, demonstraram que não tiveram nenhum amor ao Atlético? Eu fico até emocionado, porque um grupo que cria uma dívida de 1 bilhão 571 milhões ainda está sem dar a resposta ao torcedor. E aí a minha outra pergunta, o turco técnico ganhou algum título? Ganhou o título de campeão estadual e ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. E o Cuca?
Cuca veio passear logo a seguir que mandaram o Turco embora. E não foi culpa do Turco também, essa dívida monstruosa, esta ação que veio bloquear as contas do Atlético. Mas que culpa tem o Kudê, me diga? O Kudê é displicente dentro de campo? O Kudê erra gol? Não. O Kudê quis prestigiar todo o elenco. Ele treinou todo o elenco. Entretanto, 48 horas, 24 horas antes do jogo contra o Corinthians, o Kudê estava de amores com todos aqueles jornalistas mineiros, principalmente daquela emissora que pertence ao Rubens Menin, todos elogiando o trabalho do Kudê. Mas o Kudê é o treinador. E aí vem o problema interno, que jornalistas que nunca atuaram internamente no futebol não sabem. Existem as ciumadas dos jogadores. Os jogadores, todos eles querem jogar. Se o elenco tem 28 jogadores, eles querem entrar em campo 28 contra 11. Vocês que trabalham aí, divulgando notícias esportivas, que não sabem realmente os bastidores, eu sei, está lá no meu birô esportivo. Quantas vezes trabalhei como general manager, como presidente de clube, como diretor de clube. E aí vem agora, por que essa multa não é paga logo se o prejuízo que o Kudê deu ao Galo? Aí eu pergunto, já tem quantos meses que o Mano Menezes está para ser mandado embora? E o que aconteceu agora com o Mano Menezes? O Mano Menezes, que dirige o Internacional, perdeu aqui em Minas para o América por 2-0. No jogo de ontem, o Mano Menezes levou uma virada do América lá em Porto Alegre. E por acaso o Mano Menezes é culpado pelos 865 milhões de dívidas do Internacional? Não? Ah, bom. Então, meu amigo, se o Mano Menezes estava com a classificação na mão, mas quem estava dentro de campo foi simplesmente indisciplinado, taticamente, então qual é a culpa do Mano Menezes? E o grande Fernando Diniz, que já estava fazendo escola. Ora, isso aí é tática, tem o dedo do Fernando Diniz. Ontem o Fernando Diniz, depois de 6 jogos sem ganhar, completou, aliás, o 6º jogo ontem sem ganhar, ficou desclassificado da Copa do Brasil. E o Fluminense, 677 milhões de dívidas. Nesses 5 jogos anteriores que o Diniz não ganhava, não mandou o Diniz embora? O Diniz deu prejuízo? O Diniz deixou de ganhar 677 milhões? É uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Então, o Mano Menezes, Fernando Diniz e o Kudê. Voltemos ao Kudê. O Kudê estava simplesmente invicto. E ele treinou o elenco. Agora, ninguém tem culpa se o Zarate foi displicente, se o Otávio foi displicente, se o Nathan Silva não sobe para cabecear e 3 bolas na trave. O jogo era para ter sido de 5 ou 6-0 para o Corinthians, pela displicência, porque os jogadores entraram em campo, simplesmente desprezando o adversário. Não se despreza um Corinthians, não se despreza. Ainda mais o Corinthians é tão forte que ele também é preto e branco, igual o Galo. Então, que culpa tem o Kudê que apostou no elenco, escalou, tinha uma folga, então era para que eles tivessem disciplina dentro de campo e simplesmente administrasse os 2-0. Mas
aqui em Minas Gerais, a maior emissora, inclusive, diz que tem que pagar a multa do CUDE. Paga a multa do CUDE, e aí? Quem é que vai entrar no lugar? Vai acontecer o que aconteceu com o Turco, e depois entrou o Cuca, e os burros foram para dentro d'água, deram com os burros na água. Essa que é a grande verdade. Então, meus amigos, eu estou querendo falar com vocês, olhando para dentro dos olhos de vocês. Nós não podemos deixar de lado de falar as verdades. O que acontece no Galo é o que eu já falei em outros vídeos. Os 4 R's devem assumir logo o Galo pela SAF. Eles fizeram muito pela SAF, pelo Galo. Eles merecem, porque aí acabaria de vez com a política interna do clube. Acabaria. Agora, ficar com essas coisas, fala isso, fala aquilo, tem nada a ver. O Galo não pode ganhar tudo, o Corinthians não pode ganhar tudo, o Flamengo não pode ganhar tudo. E agora, o Palmeiras, invicto a 16 jogos, com o Abel Ferreira, foi lá e perdeu com Fortaleza, jogando com um time completo. O Palmeiras não pode mais perder? Perdeu. E além do mais, o Abel Ferreira, para não perder o caminho dos julgamentos no Tribunal Desportivo da CBF, tomou outro cartão vermelho. São 7 cartões vermelhos que tem o Abel Ferreira. E aí, o Abel Ferreira não está dando prejuízo ao Palmeiras? Não. O Palmeiras só deve 875 milhões de reais. Só. E olha que as administrações anteriores sempre foram administrações com os pés no chão. Mas aí, não. Tudo tem que ser em cima do Atlético Mineiro, do nosso Galo aqui de Minas. A verdade é que a SAF tem que sair logo. Tem que entregar o Atlético aos 4 R's. Eles trabalharam muito, eles fizeram muito, acabaram com aquela politicagem que existia principalmente dentro do Conselho Deliberativo. Então não precisa desses caminhos para poder justificar, não. E o América, com toda a humildade, foi lá e virou internacional. Futebol é isso. Futebol é empate, ganhar ou perder. Agora, passando para os finalmente, os classificados: Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, América Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia e São Paulo. O Atlético Paranaense virou em cima do Botafogo. O Botafogo já é SAF, entendeu? O Bahia já é SAF, entende? Então, resultado. E o Atlético Paranaense também já é SAF, entendeu? Então, o São Paulo vem aí com o Dorival Júnior, ajeitou e também levou a virada do Sport, mas depois ganhou nos pênaltis. Então, qual é o problema? Qual é o problema? Tem que ganhar tudo? Não. Então, esses youtubers também ficam querendo ganhar likes. Eu estou aqui, eu sou profissional mesmo do jornalista. E se o senhor não gosta de sinceridade, não gosta de números, estão aqui os números, estão aqui, ó, os números estão aqui, ó, estão aqui os números, que falam a verdade. Então vamos lá. A classificação do Galo na Série A é 4º lugar. 4º lugar. Nós estamos agora vamos entrar na 11ª rodada. São 38 rodadas, nós estamos ainda na 11ª rodada. E na Libertadores, o Galo está com 6 pontos e o Atlético Paraná com 7 pontos. O Atlético Paraná recebe
os dois, ou seja, o Libertad e Aliança em casa. O Atlético Mineiro vai jogar fora as duas. E o Aliança também tem que sair uma vez e o Libertad também outra vez. Então, meu amigo, eu acho que está muito mais fácil, pelo trabalho que está fazendo o Kudê, pelo elenco que tem o Kudê, e que será reforçado agora, na janela de julho. Eu acho que o objetivo nosso, mineiro, é o Atlético campeão da Libertadores, exatamente para comemorar também a abertura do maior estádio da América do Sul. Então vamos deixar de lado. O Atlético ganhou o ano passado, ganhou a Copa do Brasil e ganhou o Campeonato Nacional. Então vamos ganhar agora o Campeonato Nacional e a Libertadores. Então por que esse chororô e querer colocar tudo nas costas de uma decisão do Kudê em querer prestigiar o elenco? Vamos parar com isso? Vamos parar com isso, porque os adversários estão sorrindo de canto a canto, e isso não é bom. E aqui, dizer ao Hulk, se você está bem fisicamente, jogue o que você sabe jogar, não invente. Você não está mais no sub-14, que o jogador aprende tudo. Você está no sub-40, não aprende mais nada. Faça aquilo que você sabe fazer bem feito. E, por favor, seja um líder. A sua declaração, ela tem duas interpretações. Perguntaram para você se você estava bem, porque você estava no banco no primeiro tempo. Você respondeu, eu respeito a decisão do treinador. Entretanto, é aí que você entrou pelo cano com esse jornalista que analisa bem friamente as coisas. Aí você disse, abre aspas, entretanto, já entrei em jogos mais fáceis, machucado, para defender o Atlético, fecha aspas. Então você quis dizer exatamente isso, que você queria estar dentro de campo, mesmo contrariando o desejo do Kudê. Queira ou não, o Hulk, você é subordinado ao Kudê, e o Kudê é subordinado à administração do Atlético. Então, vamos parar com isso, vamos resolver os nossos problemas internos e vamos continuar trabalhando, porque é para frente que vamos encontrar o título da Libertadores. Por quê? Porque aqueles clubes que sempre estiveram no auge, eles estão sentindo o peso exatamente do fortalecimento de outros clubes. Bom dia mesmo de Levi Lafetá. E você que está me vendo pela primeira vez, inscreva-se. E você que já é inscrito, colabore com o canal. Preciso? Sim, eu preciso, porque trabalho como jornalista e eu não compartilho ideias. Eu tenho ideias porque vivi dentro do futebol. Desculpa. Bom dia mesmo de Levi Lafetá.